Olá! Bem-vindos ao canal Historicamente. No episódio de hoje, mergulharemos nos mistérios que cercam a morte de Adolf Hitler. As circunstâncias em torno do fim do líder nazista se tornaram uma trama intrigante de teorias e questionamentos. Vamos explorar os enigmas que ainda persistem, desvendando os segredos históricos que envolvem a morte de Hitler. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Em inúmeras biografias de Adolf Hitler, a história das suas últimas horas é contada na versão tradicional. Juntamente com sua esposa Eva Braun, tomou um comprimido de cianeto e depois suicidou-se em 30 de abril de 1945, quando os russos bombardearam Berlim. Alguns historiadores expressaram dúvidas de que o Führer tivesse realmente tirado a sua vida, especulando que os relatos da morte de Hitler tinham sido embelezados para apresentar a sua morte sob uma luz adequadamente heróica. Após a Segunda Guerra Mundial, 50% dos americanos entrevistados disseram não acreditar que Adolf Hitler e Eva Braun tivessem cometido suicídio em seu bunker, como afirmaram as autoridades nazistas capturadas. Em vez disso, acreditavam que o ditador fingiu a sua morte e fugiu, talvez para a Argentina. Esta não era uma opinião maluca. Joseph Stalin disse a aliados que as forças soviéticas nunca descobriram o corpo de Hitler e que ele pessoalmente acreditava que o líder nazista havia escapado da justiça. Sabe-se que pelo menos 2 submarinos alemães cruzaram o Atlântico e pousaram na costa da Argentina em julho de 1945. Além disso, houve numerosos relatos de altos funcionários nazistas que fugiram com sucesso para a América do Sul, onde havia uma grande colônia alemã. Por incrível que pareça, o mistério em torno dos últimos dias de Adolf Hitler só se aprofundou em 2009. Quando uma equipe forense dos Estados Unidos anunciou que um pedaço do crânio de Hitler, guardado nos arquivos soviéticos, não era realmente dele, e sim de uma mulher com menos de 40 anos, cuja identidade é desconhecida. As análises de DNA realizadas no osso, agora mantidas pelo Arquivo do Estado Russo em Moscou, foram processadas no Laboratório de Genética da Universidade de Connecticut. O interesse internacional aumentou ainda mais em 2014, quando o FBI divulgou ficheiros anteriormente confidenciais detalhando as investigações em torno da possível fuga de Hitler. E no ano seguinte, o History Channel lançou um reality show de 3 anos investigando se era possível que Hitler tivesse de alguma forma sobrevivido. De acordo com o arqueólogo e especialista em ossos de Connecticut, Nick Bellantoni, ficou claro desde o início que algo estava errado. O osso parecia muito fino, o osso masculino tende a ser mais robusto, disse ele. E as suturas onde as placas do crânio se unem pareciam corresponder a alguém com menos de 40 anos. E em abril de 1945, Hitler tinha completado 56 anos. Bellantoni voou para Moscou para inspecionar os horríveis troféus de Hitler no Arquivo do Estado, que incluíam o fragmento do crânio, bem como manchas de sangue do sofá do bunker, onde Hitler e Braun teriam cometido suicídio. Ele teve permissão de ficar apenas 1 hora no arquivo, período durante o qual aplicou cotonetes e coletou amostras de DNA. Eu tinha as fotos de referência que os soviéticos tiraram do sofá em 1945 e via exatamente as mesmas manchas nos fragmentos de madeira e tecido à minha frente. Então sabia que estava trabalhando com a coisa real. As amostras foram então transportadas de volta para Connecticut. O resultado foi extraordinário. Segundo testemunhas, os corpos de Hitler e Braun foram embrulhados em cobertores e levados para o jardim na saída do bunker de Berlim, colocados numa cratera de bomba, encharcados com gasolina e incendiados. Mas o fragmento de crânio que os russos desenterraram fora do Führerbunker em 1946 nunca poderia ter pertencido a Hitler. O DNA do crânio era incontestavelmente feminino. A única prova física positiva de que Hitler havia atirado em si mesmo tornou-se subitamente inútil. O resultado é um mistério reaberto para os teóricos da conspiração com a tentadora possibilidade de Hitler não ter morrido no bunker. Durante décadas após a guerra, o destino do cadáver de Hitler foi envolto em segredo.
nenhuma foto ou filme foi divulgado. Somente em maio de 1945 que especialistas forenses russos, sob o comando da unidade de contra-espionagem Smersh, desenterraram o que se presumia ser o corpo do ditador fora do bunker e realizaram um exame pós-morte a portas fechadas. Uma parte do crânio estava ausente, provavelmente destruída pelo tiro suicida de Hitler. Mas o que restou de sua mandíbula coincidia com seus registros dentários, um fato supostamente confirmado quando os russos mostraram o tratamento dentário sobrevivente aos pertences capturados do dentista de Hitler. A autópsia também relatou que Hitler, como havia rumores, tinha apenas um testículo. Ainda desconfiado, Stalin enviou em 1946 uma segunda missão secreta a Berlim. Na mesma cratera da qual o corpo de Hitler foi recuperado, a nova equipe encontrou o que acreditava ser o fragmento de crânio que faltava com um ferimento de saída de bala. Os russos também levaram fragmentos do sofá manchado de sangue de Hitler. Mesmo isto não satisfez Stalin, que impôs uma ordem de sigilo sobre todos os assuntos relacionados com a morte de Hitler. Apenas o maxilar, o fragmento do crânio e os segmentos do sofá manchados de sangue foram preservados nos profundos arquivos da inteligência soviética. O bunker foi destruído em 1947 e eventualmente pavimentado. Depois, em 2000, o Arquivo do Estado Russo em Moscovo organizou uma exposição. O fragmento do crânio foi exibido, mas apenas fotografias da mandíbula de Hitler estavam à vista. O chefe do arquivo, Sergei Mironenko, disse não ter dúvidas de que o fragmento do crânio era autêntico. Poderia o fragmento de crânio pertencer a Eva Braun, que morreu aos 33 anos e foi colocada ao lado de seu amado Führer na mesma cratera? Sabemos que o crânio corresponde a uma mulher entre 20 e 40 anos, disse Bellantoni, mas está cético em relação à tese de Braun. Não há nenhum relato de Eva Braun ter se suicidado ou ter sido baleada depois. Pode ser qualquer um. Muitas pessoas foram mortas na área do bunker. 79 anos depois, o mundo ainda não sabe o que realmente aconteceu no bunker de Hitler, em 30 de abril de 1945. A falta de acesso direto às evidências e a natureza secreta de algumas operações soviéticas contribuíram para a persistência de algumas incertezas sobre o destino final do corpo de Hitler. Todo este mistério foi o suficiente para gerar teorias da conspiração, livros e filmes. Muitos argumentam que Hitler não morreu no bunker, mas sim conseguiu escapar como outros oficiais nazistas de alto escalão, incluindo Adolf Eichmann e Josef Mengele, que conseguiram escapar para a América do Sul para viverem as suas vidas após o colapso do Terceiro Reich. Mengele viveu quase 20 anos em São Paulo, antes morando na Argentina e no Paraguai. Mas e você? Acredita que Hitler realmente tirou sua vida no bunker ou que ele viveu os restos dos seus dias pacificamente e sem pagar por suas atrocidades? Nos conte a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras no mundo da história.